Meus amigos, cá estamos nós para uma nova rubrica que eu vou partilhar com vocês aqui no canal Descobre a Astrologia. Nós vamos todas as semanas trazer um astrólogo, mas vou tentar trazer um astrólogo todas as semanas para explicar uma área da astrologia ou um assunto que possa, no fundo, desmistificar, ensinar e trazer mais consciência. Para falar sobre a astrologia horária, que é uma astrologia que muitas pessoas desconhecem, acham que conhecem a astrologia horária, mas há muito que falar ainda sobre. Convidei o meu amigo e astrólogo Raimundo para falarmos um pouco sobre isso. Raimundo, vá lá. Olá, Diogo. Vamos falar um bocadinho sobre a horária, esclarecer um bocadinho como é que isto funciona, falar principalmente de alguns pontos. E o mais importante, o Raimundo tem um Instagram, que eu depois vou deixar aqui ao lado para vocês vão ver o Instagram do Raimundo. Há uma mensagem que vocês queiram chamar e passar diretamente para ele. Podem deixar, ou deixar nos comentários deste vídeo que eu depois vou partilhar com o Raimundo e quando ele puder, vai para responder. Vamos embora, Raimundo, trazer umas ideias giras sobre este tema. Vamos a isso, sim, é uma área muito, muito interessante da astrologia, é verdade. Vamos embora, Raimundo. Então, a primeira coisa que eu gostaria que tu falasses um bocadinho sobre ti, sobre o teu percurso. E assim, em 3 ou 4 pontos, conta-nos como é que tu chegaste à astrologia, como é que foi o teu percurso, fala-nos um bocadinho do teu caminho. Ok, tudo começou com quando andava na escola secundária. No manual de português, especificamente, estavam lá poemas do grande poeta português Fernando Pessoa, e ao lado dos seus poemas estavam algumas imagens, incluindo uns mapas que ele desenhava para os vários heterónimos que ele usava. E juntamente no mapa tinha cálculos ao lado, o que era muito do meu interesse na altura. E então decidi a partir daí replicar os cálculos dele e tentar gerar os mesmos mapas à mão. Uau, Ah, Foi um projeto interessante do ponto de vista matemático, mas também foi muito interessante depois descobrir que as personalidades dos heterónimos estavam associadas aos mapas que foram lançados para os momentos em que eles foram criados. E acho isso super interessante. Então, a partir daí, comecei a fazer mais e mais pesquisa e abri umas portas para, na altura, a internet já era bastante. robusta, não Já é? Já havia muita informação. muita gente tinha internet em casa na altura já. Então aí consegui ir ao browser e fazer umas pesquisas, e aprendi o que consegui na altura. Portanto, esse foi um primeiro momento, isto ainda na minha adolescência. Depois, um segundo momento foi muitos anos depois, isto já ter vivido em Portugal e depois voltado para Macau, ah, já em 2018, se a memória não me falhar, numa passagem de ano ter encontrado com uma pessoa, amigo de um amigo, que por acaso era astróloga. E começámos a ter conversas e eu acho que o próprio momento da passagem de ano marcou uma mudança para mim. Acho que Boa. a partir daí consegui ter uma abertura maior para aceitar partes de mim e abrir um bocado mais para áreas que não são tão científicas como a astrologia, porque o meu background, mais um bocadinho, podemos falar um bocadinho sobre isso, é a Sim, sim, matemática. sim. O terceiro momento, eu diria que seria em 2019, quando comecei a ver mais vídeos sobre astrologia no YouTube, e aí foi aí que encontrei o canal do Chris Brennan, da Astrology Podcast, e também do meu professor, o Adam Allan Bass, chamado um, e foi aí que comecei a ficar cada vez mais curioso. Conheci alguns nomes como a Kelly Surtees e aí participar de alguns webinars dela. Um, e isto foi em 2019. Entretanto, a pandemia veio e então abriu a caixa de tempo para poder fazer tudo As o que tuas eu quis. pesquisas à vontade. Sim, exato. É incrível. Então, como é que tu chegaste até à astrologia horária? Então, a maior parte das pessoas normalmente começa pela astrologia do mapa natal, não é? Normalmente o percurso é pelo caminho do mapa natal. E como é que tu chegas ao horário, Raimundo? Foi através dos vídeos do Adam Allan Bass. Na verdade, no canal dele no YouTube, ele partilhou com o público alguns vídeos sobre astrologia horária, com exemplos. E eu acho que Uau, foram os exemplos que realmente me fez sentir que aquilo tinha qualquer coisa de mágico, qualquer coisa de divinatório na natureza da astrologia. E foi, estava entre fazer o curso com ele de astrologia natal primeiro, ou horária primeiro, mas eu decidi fazer horária primeiro. logo E horário. depois, sim, claro. Ok, excelente. Então,
se calhar vamos começar a falar já um bocadinho o que é astrologia horária. Para quem está aqui a ouvir-nos a primeira vez sobre a astrologia horária e está na dúvida o que é que não é, como é que difere da natal, da leitiva. Então, Raimundo, se nos pudesse fazer assim um panorama geral do que é a astrologia horária, por favor. Vou tentar resumir em poucas palavras. A astrologia horária baseia-se na tentativa de responder a perguntas específicas usando apenas a hora em que a questão foi colocada, ok? A hora e a data em que a questão foi colocada. Isto, a astrologia natal requer o conhecimento de data de informação de nascimento do próprio indivíduo, um, enquanto que a eletiva ainda é diferente da horária, porque a eletiva procura encontrar um momento ideal para certos acontecimentos no futuro, um, enquanto que a horária procura responder a perguntas. Tanto que a astrologia horária tem um outro nome que é interrogatória, do ponto de vista mais tradicional e académico. Boa, boa, boa. Isso é excelente. Então, uma das coisas, só para reforçar o que o Raimundo disse, que eu acho que é muito importante, uma das coisas que a horária difere da Natal e também da eletiva, mas principalmente da Natal, é que não se parte o mapa com. Na Natal nós precisamos ter datas de nascimento do indivíduo, do evento, do momento, enquanto o horário parte do momento da pergunta, não é, Raimundo? Essa é a grande diferença, se calhar, entre essas vários tipos de astrologia. Claro que o objetivo também é diferente, mas uma das principais diferenças conceituais é a hora com que se calcula o mapa. Uhum, exatamente. Boa. Então, já falando sobre isso, vamos falar um bocadinho. Então, se eu quiser fazer um mapa de horária, se alguém quiser fazer um mapa de horária, o que é que precisa? Quais é que são as informações que são relevantes? Do ponto de vista técnico e do ponto de vista prático, a única coisa que a pessoa precisa fazer é colocar a questão, basicamente. Porque Boa. a partir daí o astrólogo recebe a pergunta e, usando essa hora em que recebeu a pergunta, a data em que recebeu a pergunta e o local do próprio astrólogo, pode-se lançar um mapa. Agora, em antemão, aquilo que nós sugerimos sempre ao cliente fazer é uma meditação relativamente à pergunta, e talvez um processo de tentar escrutinar qual é que é a verdadeira questão que está por trás da sua questão. Porque às vezes nós queremos uma coisa, mas no fundo nós queremos saber outra, não é? De uma forma Exatamente, não é o conteúdo, mais acho que, distante. exatamente, que às vezes que falam do conteúdo implícito e explícito, né? Normalmente a pessoa tem dificuldade em formular a questão, não é? Então é muito importante saber o que é que se quer e qual é o objetivo da questão. Isso tem tudo, mas também na astrologia horária, não é? E há muitas pessoas que Exatamente. muitas vezes chegarão até ti com algumas dúvidas qual é o objetivo, não é? Qual é realmente a pergunta que elas têm. Eu até diria que talvez mais de 50% das vezes o papel do astrólogo horário, depois de receber a pergunta do cliente, é ajudar a esclarecer qual é que é a pergunta em si. Um, Outra coisa que pode ajudar imenso na leitura da astrologia horária é o contexto da pergunta em si. Portanto, em vez de só submeter uma pergunta simples e direto, é submeter essa pergunta, mas dando o contexto ahm, para poder, por exemplo, encontrar elementos no mapa que, de certa forma confirme esses contextos, por exemplo, ou ajuda também às vezes o astrólogo a despistar o que é que realmente está em questão. Que o mapa, como uma mensagem vinda do oráculo, muitas das vezes demonstra-nos aquilo que realmente a pessoa precisa e nem sempre vai direto à questão, ok? Exatamente. Boa. E já agora, Raimundo, eu vou-te perguntar uma coisa que acho que é uma dúvida que às vezes existe dentro da astrologia horária, quando as pessoas olham para a astrologia horária, que é qual é o local que se mete para fazer o mapa? É o local do astrólogo? É o local do cliente? Obviamente, quando é um atendimento presencial, não é? Será idêntico. Mas quando é atendimentos à distância, normalmente existe um local onde o cliente está e um local onde o astrólogo está, que até pode ser países de diferença, não é? Então, qual é que é o local que tu usas para rolar os mapas de horária? Eu pessoalmente uso o local onde eu estiver a fazer o trabalho, e a razão pela qual eu escolho fazer isso é porque o astrólogo, de certa forma, é o canal entre o oráculo, por assim dizer, e o cliente. Portanto, nós, de certa forma, recebemos a informação do mapa, interpretamos e oferecemos a resposta ao cliente. Portanto, é como É se sempre um. fosse colocar a questão onde é que está o para-raios quando o raio atinge o chão, não é? Então, para raios seria o astrólogo, neste caso, Exato. exatamente. Maravilha. Então, só para já falaste um pouco sobre o que é a astrologia horária, e eu gostaria que tu explicasse então um bocadinho, ou que te explicasse a todos,
qual é o objetivo, não é? Para que é que serve e não serve? Principalmente o não serve, se calhar é de realçar, que se calhar, para as pessoas perceberem, ok, se calhar aqui eu tenho que encontrar outras soluções, ou realmente, através da astrologia horária, eu posso encontrar resposta ou trazer uma orientação acerca desse aspecto. Falas um bocadinho Uhum. sobre isso. O que é que serve e não serve a astrologia horária? Ok. Isto também, às vezes, também é uma questão ligeiramente pessoal, depende de astrólogo para astrólogo, mas, a meu ver, a astrologia horária serve para, principalmente, para responder perguntas cujas respostas são tipo sim ou não. Até porque quando as perguntas são desta natureza, faz com que a interpretação seja mais simples e direta. Boa. Um, Depois, para que é que serve? Estas perguntas do tipo sim, não, eu diria que seria para dar informação ao cliente relativamente a um terreno kármico sobre um evento que vai acontecer ou sobre uma situação que lhe está a pesar em mente, e que provavelmente lhe pode ajudar a apoiar na tomada de decisão. Portanto, Excelente. seria mais do ponto de vista de se informar, quase como se perguntasses a uma aplicação se hoje vai chover e ele diz que sim, então uma pessoa pode decidir, por exemplo, levar um guarda-chuva em vez de apanhar a molha. Mesmo, 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 mesmo. Isso é um excelente exemplo, não é? Normalmente existe às vezes pode haver, as pessoas não sabem essa questão do horário e também, isso acho que cruza um pouco com qualquer oráculo, não é? Com o tarô, com outras áreas de conhecimento, que há essa questão da adivinhação, vamos por assim, não é? Que a adivinhação tem um papel mais forte, que muitas vezes não interessa, o objetivo não é encontrar o verdadeiro ou o falso, é encontrar dar uma perspectiva, não é? Uma visão, uma informação complementar para que a gente possa nós decidir. Eu acho que é realmente que é que não serve no teu aspecto, pegando as tuas palavras, para quem está à espera que o astrólogo resolva todos os problemas, se calhar não é na horária que também vai encontrar a solução. Pois, exatamente. Até porque a horária, quanto muito, vai-nos descrever um bocadinho as circunstâncias, do futuro, não é? Relativamente a uma questão colocada. E nós, astrólogos, como pessoas, sempre podemos, como seres humanos, não é? Às vezes damos alguns conselhos e dizemos: olha, se calhar é melhor, a meu ver, é mais saudável não insistir aqui, por exemplo, porque Exatamente. as circunstâncias parecem que vão mudar. Depois, outra questão que eu gostava de levantar é relativamente para que é que não serve Uma das excelente coisas. questão. Para que é que não Eu- serve? Eu diria que não serve para receber instruções. Portanto, eu pessoalmente não acredito que, ah, colocando essas questões, para a astrologia horária, será para a pessoa poder saber o que é que deve saber, o que é que deve fazer como se fosse um modo de preparação de uma receita. Eu não acredito nisso. Eu pessoalmente acho que ah, ainda existe algum tipo de livre-arbítrio. As pessoas ainda podem tomar ação, as pessoas podem decidir não reagir relativamente à situação, apesar de saber que o resultado pode ser esse, e acho que exemplos não faltam. Nós que Mesmo. praticamos alguma arte divinatória, chegamos sempre a clientes que, apesar de termos dito algumas coisas, eles acabam por optar outra. E claro que eles têm liberdade de o fazer. Portanto, nunca será de receber instruções. Um, Outra coisa que nós já falámos é a astrologia horária não serve para eleger um momento para um evento futuro. Acho que isso já deixámos relativamente claro como é diferente, não é? Porque isto depois vai se ligar a um ponto relativamente a repetir a mesma pergunta. Será que nem tarde fazemos isso? Não, nós não fazemos isso, não é? Nós não tentamos retirar cartas várias vezes fazendo a mesma questão. Portanto, acho que também não é respeitoso ao oráculo, de certa forma, quando nós perguntamos: será que para hoje isto é uma boa data para? Ou será que daqui a uma semana esta será uma boa data? E será que vou ter sucesso se eu fizer isso daqui a um mês? Vai chegar um ponto em que o sinal começa a ficar distorcido e acabamos por não ver nada no mapa. Isso é uma excelente dica, não é? Uma excelente deixa, porque todas essas ferramentas servem de orientação, não é de manipulação, não é? Quando uma pessoa tenta manipular, acaba por ser manipulado, se calhar. Acaba por vir um Sim, sinal que te quer confirmar aquilo que queres ouvir, já não é propriamente, não há propriamente uma limpeza, já não é o sinal já não é claro, já existe com tanto ruído pegando as tuas palavras, tu já começas a ver o que tu queres ver, já não é qualquer interesse em perceber aquilo que realmente o objetivo daquela pergunta. e eu não acredito que se a mesma pergunta fosse feita tantas vezes
provavelmente a poucos minutos de distância, que o oráculo vai dizer uma coisa diferente e muito Exatamente. provavelmente nem sequer vai tentar responder. Enquanto que fazer uma astrologia eletiva, eu acho que se faria mais sentido, porque na verdade estamos só a procurar uma configuração mais. Não estamos a procurar a perfeita, em que nos garante aquilo que a gente quer, mas procura aquela que mais aproxima daquilo que procuramos tentar fazer no momento, não é? Então, só para quem não conhece eleitiva, se quer deixar só uma ou duas dicas, pode ser que alguém esteja a ver este vídeo e nunca viu sequer a astrologia e também a eleitiva. No mapa de eleitiva, ou na astrologia eleitiva, eu vou tentar trazer um astrólogo para explicar mais sobre isso, mas de uma forma muito introdutória, não é? Nós tentamos encontrar mapas ou condições ou combinações entre planetas, cúspides, não é? Pontos do mapa, que sejam mais interessantes do ponto de vista simbólico para que ele desenvolva alguma atividade. Né? Por Uhum. exemplo, se nós vamos começar um projeto, se calhar há um mapa que configura mais predominância de sucesso do que outros mapas onde esse sucesso é mais complexo, não é? Então é uma forma de encontrar momentos certos para fazer coisas que são mais próximas desse céu. Não é o céu perfeito, mas o céu mais próximo daquilo que pode levar a um bom sucesso do teu projeto ou da tua ideia. Enquanto no horário, não. Há uma diferença, não é? Não estás à procura do momento certo, é mais fazer, pelo menos digo eu, não é, Raimundo? Assim, qual é que seria assim a grande diferença? Seria exatamente essa, achas? Sim, 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 eu diria que sim. Por isso é que uma das coisas que eu acho que não serve a astrologia horária é escolher um momento. Exatamente. Quanto muito, se houver uma data escolhida e queremos saber sobre o sucesso e a natureza do próprio evento, podemos fazê-lo. Boa. Um, mas não seria ideal para fazer eleição. Então, Raimundo, então, imaginando que tu agora tens, se calhar vamos falar de alguns exemplos, vamos falar um ou outro exemplo que tu possas dar ilustrando, para ilustrar aqui. Então, não sei se queres começar por algum daqueles que tu me enviaste o mapa, eu também vou colocar aqui o mapa ao nosso lado para que o nosso público possa ver em direto connosco o mapa. Uhum. Vamos começar por qual mapa? Vamos começar por um mapa que se refere a uma pergunta de onde está o meu passaporte. Uma das formas de utilização da astrologia horária é colocar questões de objetos perdidos. Onde é que se encontra? Objetos perdidos, pessoas perdidas, animais perdidos. Um, a probabilidade de encontrar é relativamente baixa, mas é sempre bom ter uma lista de sítios para nós tentarmos encontrar o objeto, o animal ou a pessoa em questão. E do mapa que estamos a ver neste momento, para onde está o meu passaporte, a primeira coisa a fazer é sempre identificar o planeta ou os planetas que representam os elementos em questão. E neste caso, por exemplo, para passaporte, eu posso escolher, por exemplo, o regente da casa 2, que representa a posse, o objeto de posse da pessoa que está a colocar a questão, e que neste caso olhamos para a cúspide da casa 2 e está lá Escorpião. Portanto, o regente da casa 2 diríamos nós que será Marte. Mas para esta situação em particular, eu escolhi usar Mercúrio para representar documentos, naturalmente, e tendo em conta a condição que Mercúrio que se encontra neste mapa, estando em combustão, ele representa realmente um objeto que está escondido. E, portanto, acho que será um bom candidato para um passaporte perdido. E nesse caso, tendo em conta que está na casa 9, aquilo que nós associamos à casa 9 para locais dentro da casa é, por exemplo, o espaço de estudo, o espaço de meditação, um espaço de reza, por exemplo, um altar. E há uma condição em particular que nós usamos para quando um objeto perdido está colocado num signo que é mutável, nós a consideramos, por exemplo, a possibilidade de que esse objeto esteja escondido dentro de uma mala, dentro de um armário, portanto, colocado dentro de alguma coisa. E neste caso, o passaporte foi encontrado na sala de meditação dentro de uma pasta de guitarra. Uau! Incrível, incrível, mas tu conseguiste dar orientação, olha, vai procurar lá a sala de meditação, e a pessoa foi à procura e encontrou, Sim. incrível, Sim. Há outras possibilidades para as posições colocadas aqui, mas tendo em conta que eu conheço bem o espaço, eu também sei que posso eliminar algumas opções. Portanto, ok, nesse sentido, acho que encontrar objetos perdidos às vezes é um bocado mais tricky por causa disso, não é? É um bocado mais exatamente. complicado, porque o espaço às vezes nós não conhecemos muito bem.
Portanto, este Mas é será um bastante primeiro. exemplo. Achei, Deixa-me achei. só, deixa-me só dizer, se calhar vamos esclarecer só aqui, para quem possa. No princípio, quem usaste um ou dois termos mais técnicos, mas precisamente de combustão. Para quem não está familiarizado com a ideia de combustão, só uma ou duas dicas para perceber o que é um planeta em combustão, para tentar elucidar essas pessoas, Raimundo. Sim, em poucas palavras, é olhar, por exemplo, para a posição desse planeta relativamente ao Sol. E se ele estiver a cerca de 7 graus e meio, 8 agora isto depende de cada autor. Sim, Eu exatamente. pessoalmente uso cerca de 7 graus e meio. Então este planeta, dizemos, portanto, essa distância de graus do Sol, nós dizemos que esse planeta está em combustão. Portanto, neste caso, nós vemos que Mercúrio está a 21 graus, o Sol está a 17 graus, a distância deles é cerca de 4 graus, portanto, o Mercúrio está em combustão. Exatamente. Isso configura uma situação complexa para o Mercúrio. Muito bem. Sim, mas tendo em conta que está em Gêmeos, também está a salvo, de certa forma. Dizemos, em inglês há uma expressão que é o planeta está on the chariot, portanto, de certa forma está safo da combustão. Um excelente exemplo, acho que foi um excelente exemplo. E só vou realçar uma coisa que tu afirmaste, que é eleger o ponto, não é? Enquanto se calhar na horária tu partes de um pressuposto, perdão, no mapa natal, na horária tu vais à procura de candidatos. É uma coisa muito interessante nesta partilha que tu fizeste, não é? Encontrar um candidato que melhor identifique ou aproxime do que tu queres. Sim, e Excelente. uma das coisas que eu gostava de identificar também aqui para este exemplo, por exemplo, é que, repara, nós nunca mais falámos sobre os outros planetas. E, de facto, há em muitas circunstâncias, para dar uma resposta direta e simples, precisamos apenas de localizar onde é que está o planeta e estudar as suas condições, ou os aspectos a formar, e é mais que suficiente para dar a resposta. Depois o resto pode ser detalhe ou simplesmente barulho. Uma excelente dica. E é uma das coisas que é muito diferente, por exemplo, do meu Natal. Ou até Uhum. de uma eleitiva, não é? O horário é muito mais focado em certos aspectos, em certos pontos. Vamos ver outro exemplo, Raimundo? Sim, podemos passar agora em frente para ver o exemplo de se passei o exame. Esta aqui é pessoal. Eu tinha submetido um exame para o fim de um ano de um curso de astrologia e fiquei à espera e não tive resposta. Demoraram mais do que o normal, portanto fiquei ansioso, não é? Ah, Ainda por cima, acho que tinha alguma dificuldade de dar a resposta, demorei um bocadinho a fazê-lo, portanto. Foi assim um momento de ansiedade. Então decidi colocar a questão se eu passei o exame. Para este mapa, a primeira coisa a identificar é os planetas que representam a mim, e neste caso temos que olhar para o ascendente, que é onde está a cúspide de casa um para este sistema de casas. Nós temos lá Aquário, e Aquário é regido por Saturno tradicionalmente. Outro planeta que representa a mim, normalmente na astrologia horária atribuímos a Lua, quando não for atribuído a outras coisas, atribuímos também à pessoa que está a colocar a questão. E para o sucesso do exame, olhamos para a cúspide da casa 10, que está lá Sagitário, portanto será regido por Júpiter. Portanto, tudo o que nós tentamos fazer aqui é tentar ver se há algum aspecto a formar entre os planetas que me representam, que é Saturno e Lua, e Júpiter, que é o sucesso do exame. Neste caso, nós conseguimos ver que a Lua está a aplicar-se para um sextil a Júpiter e não há proibição nenhuma. Proibição é no sentido de se a Lua encontra-se em aspecto com um outro planeta antes de encontrar-se com Júpiter, no seu sextil. E neste caso não há. Portanto, o sucesso é direto, e, portanto, depois vim a saber o resultado do exame e passei o exame. Uau, Portanto, uau, uau, uau. também me ajudou bastante a aliviar a ansiedade relativamente à situação. Esse é um dos usos também da astrologia horária, às vezes quando nós estamos à espera de alguma coisa e precisamos de saber como é que nós vamos planear à volta disso. A astrologia horária pode ser uma boa ferramenta para o fazer. Mas sem dúvida que é um excelente exemplo. E mais uma vez realça a simplicidade, não é? Assim, tu vais encontrar os pontos que significam, não é? Os significadores, e estrutura todo o pensamento à volta deles e o resto do mapa fica para um segundo plano, para um segundo momento, se calhar, não é? Nem se calhar, segundo momento, se calhar desprezas em certo aspecto. Sim. Eh, eu aí normalmente vou sempre tentar encontrar a resposta primeiro. Portanto, se a pergunta é sim ou não, eu vou tentar encontrar esse sim ou não primeiro. E depois o resto pode confirmar o contexto, pode simplesmente não querer dizer absolutamente nada, e aí é conversa para Claro, depois, preencher. não é?
Exatamente, Sim. já é mais para encher do que outra coisa. Excelente, Raimundo. Acho que nos vais dar outro exemplo. Sim, podemos passar para um terceiro exemplo. Este é sobre um teclado. Portanto, o contexto é, encomendei um teclado online, ele chegou, no entanto, eu percebi que tinha um problema. Falei com Ok, o vendedor e foi uma grande chatice, demorou imenso tempo, um, e perguntei se podia fazer uma troca ou fazer um refund. E eles disseram que podia-se fazer as duas coisas. Mas eu gostava muito do teclado mesmo, portanto. Decidi então, em vez de arriscar e pedir um outro teclado, colocar a questão se devo de trocar ou se devo de pedir um refund. Mas em vez de perguntar assim, porque supostamente eu não estou a tentar receber instruções, eu vou querer saber se eu fizer uma troca, qual é que exatamente. será a condição desse teclado novo. E Maravilha. então aqui já me pode dar alguma informação para tomar uma decisão. Portanto, isto para bater outra Isso é vez no excelente, ponto. mas no fundo tinhas duas perguntas e precisaste estruturar uma pergunta que no fundo te respondesse às duas, mas de uma forma mais, não é? De uma com uma pergunta encontrasse uma ideia sobre logo as duas, não é? Se devias ou não devolver o teclado e se devias logo pedir o dinheiro de volta ou não, não é? Muito interessante. Exatamente. Exatamente. Portanto, aqui então, olhando para o mapa, nós temos na casa 2 que representa, neste caso, o teclado que eu estou a encomendar, porque é um futuro objeto que me pertence. Ah, Olhando para a casa 2 nós temos na cúspide o signo de Virgem. O signo de Virgem é regido por Mercúrio, e neste caso até é bastante apto, porque o teclado ah, acho que está naturalmente associado ao Mercúrio, facilmente, não é? Por uma questão de comunicação e de escrita. Portanto, sendo uma ferramenta também. E olhando para a condição de Mercúrio, ela vai-me dizer sobre como é que vai estar esse teclado quando vier. Bom, olhando para Mercúrio neste mapa, está ali um pequeno sinal a dizer que ele está estacionário. Normalmente, objetos que são representados no mapa por um planeta estacionário quer dizer que ele basicamente não funciona. Portanto, tomei a decisão de não tocar o teclado e pedir um refund. E, Exatamente. e aí resolveu o meu problema e dores de cabeça de Mercúrio, porque Mercúrio estava quase em retrógrado nessa altura. Portanto, receber uma peça de tecnologia pela segunda vez É em variada. Mercúrio retrógrado, acho que estávamos a pedir, não é? Era demais, não é? Mas isso é excelente, excelentes exemplos. E mais uma vez é simplicidade, não é? É incrível a simplicidade de olhares para o mapa, não é casa 2 regente a casa 2 tal, tal, e só pela questão, não é saltar direto do movimento dele, ou estacionário retrógrado, tu conseguis logo ter umas ideias sobre como é que esse teclado viria. Incrível. Não sei se queres dar um último exemplo, Raimundo, que Ah, eu estou a adorar, estou este fascinadíssimo. Epá, este último exemplo é um bocado mais lúdico, ah, que é em 2023 Portugal participou na Eurovisão e a questão era se Portugal ia ganhar a Eurovisão. Este é um bocado mais discutível relativamente à razão pela qual uma pessoa quer fazer uma leitura literária, mas eu realmente tinha uma intenção de colocar esta questão porque eu estava a tentar lutar pela equipa de Portugal. Portanto, eu, de certa forma, tenho uma participação no próprio evento em si, nesse sentido. Portanto, Claro, o mapa há de me responder por causa disso. Ok, isto é outra questão que é importante na astrologia, que é, mas quem é que está a colocar essa questão e para que é que serve para essa pessoa? Nós podemos discutir um bocado mais daqui a bocadinho isso é um relativamente excelente a ponto. cuidados a ter com questões a serem colocadas. Isto Mas também é uma já mensagem. agora, deixa-me só perguntar uma coisa, também se calhar é importante perceber isso. No estudo dos mapas, às vezes nós podemos fazer mapas para clientes, né, com objetivo, mas também muitas vezes podemos tentar fazer, ou fazemos estudo, né, prática para perceber, para afinar as técnicas, para ver casos. Então é preciso perceber que se calhar este mapa, como o Raimundo está a dizer, não tem um objetivo de um cliente, é simplesmente mais para treinar, para praticar. Então é outro que também todos fazemos, não é? O jogador de futebol Exato, também pratica para depois poder jogar à série. Então exato. todos os astrólogos fazem essas práticas para poder depois ter melhores, se conseguir ser melhor astrólogo, conseguir aplicar os conhecimentos de uma forma melhor.
Eu sim. Vou acho falar eu. um bocadinho nisso daqui a nada relativamente ao que é que eu sugiro aos Maravilha. potenciais estudantes de astrologia horária a fazer enquanto eles estiverem a estudar. Maravilha. Ah, Então, vamos a isso. Mapa da então, Eurovisão. portanto, a primeira coisa é identificar qual é que é o planeta da equipa ou país que eu estou a apoiar. Neste caso, Portugal, será representado pelo planeta que rege a cúspide de casa um, o ascendente. Portanto, nós temos o Aquário, o signo de Aquário no ascendente, portanto, o regente tradicional dele é Saturno. Portanto, Saturno está em peixe, a 6 graus de peixe, na casa um ainda, portanto, relativamente forte. Quando um planeta está na sua própria casa, ou angular, normalmente é um sinal de força. Um, Às vezes também temos que tomar nota dos outros concorrentes, e neste caso, outros concorrentes serão representados pela casa 7, que é a oposta. E neste caso, casa 7 tem na cúspide Leão, portanto, o regente dele será Sol. Portanto, o Sol há de ser o planeta que vai representar uma outra equipa. E o prémio em si será a casa 10, e aí nós vemos que na cúspide da casa 10 temos Escorpião, então o regente dele é Marte. E podemos facilmente ver que Saturno é um planeta lento, portanto demora imenso. E Marte é um bocado mais rápido, portanto Saturno não vai formar um aspecto com Marte tão cedo, enquanto que o Sol é mais rápido que Marte, ele vai avançando e eventualmente há de atingir um aspecto de sextil com Marte. E ao longo deste processo todo, o Sol não vai atingir mais planeta nenhum. Portanto, isto é sinal que um, a outra equipa há de ganhar. Ok. Neste caso, as outras equipes, não é? Exato. Mas as Os outras adversários equipas vão serão ganhar. Portugal. Sim. Não será Portugal. Infelizmente, Opa, Portugal ganhou. mas excelente exemplo. Mas agora um bocadinho diferente, não é? Uma ideia mais de concorrente. Quem é que chegava primeiro ao Marte, não é? A tua ideia daquilo que eu percebi do teu exemplo, não é? Quem é que se fazia primeiro aspecto com o Marte, não é? O Saturno ou o Um, Sol? Não tem que ser necessariamente o primeiro, mas neste caso, como o Sol chega a Marte a fazer um aspecto com Marte sem nenhuma proibição, então o Sol vai receber Marte, enquanto que Saturno não tem essa possibilidade porque está muito longe, Claramente. ahm, disso acontecer. Pronto, eu acho que este aqui é um exemplo interessante porque dá para ver o resultado, não é? Às vezes com os clientes, eles não nos dão feedback e ficamos um bocado sem saber, mas com concursos pelo menos podemos praticar e treinar, não é? E saber o resultado, não é? Ter logo a certeza de para onde como é que aquilo correu. Então, Raimundo, se nos pudesse deixar aqui três ou quatro dicas, ou como é que tu interpretas, já nós, através destes quatro exemplos, nós já percebemos um bocadinho do conceito, como é que tu interpretas, como é que tu praticas, como é que tu fazes uma análise, mas tu quisesses esquematizar ou tentar organizar um ou dois pontos ou três que tu achas muito importantes quando nós fazemos a interpretação do mapa de horária, tu queres trazer um bocadinho dessa informação? Assim, para quem está a estudar ou a praticar astrologia horária, é sempre bom relembrar a simplicidade da nossa interpretação. Acho que um dos maiores erros daquilo que eu vejo é tentarmos fazer uma história, construir uma história gigantesca, super complexa, muito detalhada e muito específica, que vai muito para além de tentar responder à pergunta. E aí eu Exatamente. digo, tentativa número um é sempre tentar. A primeira coisa a fazer é sempre tentar responder à pergunta primeiro. Depois podemos acrescentar algumas coisas e, e às vezes também temos de ter um bocado de cuidado com a questão da especulação. Acho que isso é um bocado um terreno Pantanoso, complexo. um bocado viscoso, sim. Às vezes uma pessoa pode escorregar e às tantas o mapa pode querer dizer outra coisa que não aquilo que nós estamos a pensar. Portanto, se calhar simplesmente limitarmos a tentar responder à pergunta primeiro. Outra coisa é a tentação de imitar todos os planetas que existem no mapa. Uh, Isso nós já vimos aqui nestes exemplos que é super importante. A primeira coisa a fazer é identificar os planetas que representam os elementos da questão, que são relevantes à questão. Depois, a partir daí, a resposta há de sair estudando o que acontecer com estes planetas. Um, e depois, outra coisa é, quando nós recebemos perguntas das pessoas, tentar evitar questões do tipo se devo fazer isto ou se devo fazer aquilo, ou então tentar evitar repetir questões. Como nós já falámos há bocadinho relativamente ao tarot, tem o mesmo princípio, não é? Excelente. Um,
Eu ia te E perguntar isso que tu disseste há um pouco. Não sei se calhar vou cortar a tua ideia, mas vou só buscar aquilo tudo porque eu achei muito importante tu disseres, tu explicares ou tu tocares nesse ponto há pouco, que é a tua relação com a pergunta, não é? Por exemplo, se eu tiver uma namorada e ela tiver um amigo, a dizer uma maneira, então começar a fazer perguntas para outras pessoas que não estão diretamente ligadas comigo, ou seja, uma namorada, mas até podias falar do meu chefe, será que o meu chefe está a trair a mulher? Não é que eu não tenho nenhuma relação direta com essa pessoa, nem ter nada a ver com a vida dela. Como é que isso funciona na horária? é de evitar. Porque quando a pessoa, quando o resultado em si não afeta diretamente a vida da pessoa, a tendência é o oráculo também não revelar uma resposta super clara. Porque há uma expressão em inglês que é um dead chart, que é um mapa que parece que não está a responder a nada. Ok, Um, é assim esquisito. Uma pessoa tenta identificar coisas e parece que nada bate com nada. Não bate com contexto, não bate com nada. E às vezes é de colocar a questão então, mas qual é que é o interesse da pessoa relativamente a esta questão? Uma pergunta que nunca me surgiu, mas sei que às vezes é comum, especialmente nos Estados Unidos, é perguntar se vai ser encontrado essa pessoa perdida que anda no telejornal, a ser falado no telejornal. E a pergunta é, sempre devolvida para o cliente, qual é que é a relação dessa pessoa contigo? E se a pessoa não tem relação nenhuma com essa pessoa, normalmente sugerimos que não se coloque essa questão. claro. Um, Não há interesse, não é? É simplesmente queres vasculhar a vida de que não é tua. Exato, exato. E, portanto, nesse sentido, às vezes a interação com o cliente, a esclarecer a pergunta em si, pode fazer com que a questão seja esclarecida e depois já não há questão horária, afinal de contas. Claro. Isso também já aconteceu. Noutras formas, do tipo alguém a fazer uma pergunta e depois descobrimos que, afinal de contas, é outra coisa e depois a pessoa já descobriu que já sabia o que é que ia fazer. Portanto, chegado ao fim, Ok. não tem interesse nem necessidade nenhuma de colocar uma questão. Portanto, Excelente, a excelente, excelente, excelente. a interação com o cliente é muito importante. Não, isso é excelente e eu acho que é muito importante reforçar exatamente isso, não é? Nós não estamos aqui e pessoalmente quando eu trago este tema da horária, a ideia não é que a pessoa não achar que vai ficar dependente e todas as respostas para a sua vida vão enquanto... Então nós estamos a falar de coisas totalmente diferentes, não é? Nós estamos a falar de, ok, uma ferramenta que nos pode trazer uma perspectiva, não é? Podes trazer uma noção, uma previsão, vamos por assim, mas a responsabilidade, a ação tem que ser sempre da pessoa que está a fazer a pergunta, não é? Não é agora fiz a horária, vou ter sucesso, então posso-me sentar aqui e espero que o sucesso venha ter comigo. Isso não existe, não é? Exatamente. Não faz sentido. Nós entramos neste nível de consciência. É só para, ok, se calhar o Raimundo, é, olha, vou mandar ver o teclado. Faz sentido a mandar vir um novo, ou realmente, se calhar mais vale pedir já o meu dinheirinho de volta e tirar, sair desta energia. Se calhar é uma ótima, é um exemplo muito interessante de como é que uma horária pode ser usada para te evitar desafios desnecessários. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Acho que esta questão até pode ser depois estendido para outras discussões relativamente, à ética da astrologia horária. Será que quando nós damos essa informação à pessoa, nós estamos a tentar, um, dar a oportunidade para a pessoa escolher não fazê-lo ou simplesmente, por exemplo, a questão de estudar para um exame. Se eu souber em antemão que vou passar no exame, porque é que eu vou estudar, não é? E isso é uma Exatamente. questão ética muito, muito difícil de responder em 5 minutos, que eu acho que depois, quem quiser, quem tiver interesse, quem tiver curiosidade, podemos continuar a discutir isso É uma excelente noutro... pergunta, não é? É uma excelente ideia. E olha, mandem mensagem lá ao Raimundo. Raimundo, eu gostei do teu vídeo. Queres vai lá responder essa pergunta? Porque realmente são perguntas muito interessantes que nós podemos trazer futuramente, não só dentro da horária, mas noutras das tipos de astrologia, como a parte da previsão, não é? Que também tem um bocadinho da questão de. Uhum. Acho que todas as práticas que envolvam. Todas as práticas têm um bocadinho de ética, não é? Então, a Uhum. ética é uma coisa, apesar de subjetiva, mas há princípios que nós devemos todos honrar, não é? E essa ideia de não tirar o livre-arbítrio à pessoa, dar ferramentas, mas apoiar a decisão sem a limitar, é uma dança complexa, mas por assim, não é? Mas o nosso Sim, objetivo, pelo menos, é sempre dar ferramentas sem limitar a pessoa. sim. Mas Maravilha. aí eu diria que também não precisamos de ficar em pausa e não fazer absolutamente nada por causa destas questões. Essa é Exatamente. uma dança, como disseste e disseste muito bem, e eu acho que dança como tudo o resto. Quem pratica, dança melhor. Portanto, de certa forma,
é esta interação com o cliente que nós vamos acumulando ao longo dos anos que realmente nos ajuda a interagir melhor com eles. Portanto, só com E fazendo prática. muitas práticas, fazer muitas aerovisões, né? Fazer muitas perguntas na horária para poder, não é? Fortalecer, treinar os músculos dos neurónios astrológicos, como eu costumo brincar nas aulas, mas dos neurónios astrológicos para nós podermos cada vez mais entender os mapas noutra perspectiva. Então, para nós irmos meio que encerrando esta partilha, três dicas para quem está a começar a estudar, Raimundo. Já deste muitas dicas, já trouxeste muitas ideias, mas não sei se quer deixar três ou quatro informações, dicas ou coisas que sejam muito importantes as pessoas reterem desta partilha. Fala-nos aqui de alguma coisa que possa ajudar. Quem quer avançar com a área, como é que pode fazer da forma que tu achas que é mais interessante? Da forma que eu acho mais interessante, eu acho que primeiro uma pessoa deve de ver exemplos para poder sentir que a astrologia horária realmente funciona e como é que esta arte divinatória funciona, e sentir o entusiasmo. Portanto, em vez de tentar logo perceber todos os lados técnicos como é que funciona, tentar ver alguém a demonstrar e perceber como é que isso pode ser feito e nós sentirmos o apelo, não é? Ok, eu estou a sentir chamado para aprender isto. Depois, a partir daí, é escolher um professor que uma pessoa se sinta identificado com. Neste caso, para mim, foi o Adam Allan Bass, do Nightlight Astrology. As demonstrações que ele fez no canal do YouTube dele foram muito claros e muito simples e muito diretos, ao ponto de eu achar que eu acho que eu consigo fazer isto. Depois, a partir daí, é stick with it. Às vezes pode haver dias em que parece mais difícil e mais desafiante, pratica na mesma. Pratica. Uma pessoa pode, por exemplo, falar com os amigos e falar com familiares ou pessoas que nós conhecemos para avisar-lhes que, olha, eu estou a aprender agora a astrologia horária, eu vou precisar de imensos exemplos e questões. Portanto, à medida que eu vou avançando, eu vou-vos dizendo que tópicos é que estou a aprender e se vocês tiverem questões, podem-me colocar como Boa. prática e eu tento-vos ajudar. E aí eu acho que quanto mais prática, melhor. Ah, há outras coisas que pode fazer. Quando não há amigos ou familiares com quem nós podemos falar, porque às vezes não estamos fora do armário, não é? Do armário do astrólogo. E aí às vezes eu recomendo livros tipo Exemplos de Excelente. Horário. Neste caso, eu tenho aqui o Horror Examples, que neste momento acho que está out of print. Portanto, eu não sei se haverá alguma cópia de segunda mão que anda por aí, mas há de haver outros editores e outros autores que devem ter partilhado exemplos da astrologia horária. Aprender como é que os outros resolvem. Acho que isso é sempre uma boa forma de aprender. Um, Depois, a partir daí, é Eu vou, repetir. vou perguntar-te aqui uma coisa que eu acho que eu pelo menos sinto a mesma coisa na astrologia, mais Natal, que é às vezes uma pessoa começa a estudar um tipo de astrologia, ou com um professor, isto é difícil, vou mudar. Agora eu vou mudar para outra técnica, vou mudar para outra abordagem. Não é? Não tem mal nenhum, não, entenda-se, não tem mal nenhum. Mas cada pessoa, se calhar, tem uma linha, tem um pensamento, tem um raciocínio, que se calhar se nós estivermos a saltitar de assunto para assunto para assunto para assunto, ou de método, ou de abordagem, para abordagem para abordagem, na realidade vai ficar uma grande salada russa e se calhar a pessoa não consegue, não é, superar aquelas escadinhas e conseguir chegar a um sítio de conforto que depois permita ter segurança. A mesma coisa acontece na horária, Raimundo. Tu sentes isso? Acontece. Acontece, e aliás, a consistência linguística, da linguagem em si e da técnica é altamente relevante. Porque se uma pessoa aprender com três, quatro professores, vai começar a perceber que eles têm abordagens diferentes, apesar da técnica, em geral, em si, é bastante consistente, mas depois há variações entre professores. E quando nós começamos a ter em conta essas variações todas, às vezes entramos em conflito e não conseguimos ter uma forma consistente para o oráculo conseguir nos apresentar uma resposta. E eu acho que aí é quando uma pessoa trata o que está, a entidade está do outro lado como uma pessoa tentar usar a mesma linguagem consistentemente, a outra pessoa sabe como responder. E tendo em conta que nós temos um número limitado de planetas no mapa, não é? O oráculo há de tentar dar uma resposta de alguma forma dentro das possibilidades, não é? Portanto, é Claro. sempre bom termos alguma consistência para também existir a comunicação vindo do outro lado, para nós. Eu acho que isso é muito, muito importante. Não desistir à primeira, nem à segunda, nem à terceira, não é? Como tu disseste, mantém-te a ser forte, a ser convicto, resiliente, E rever. porque
A primeira Isso é que vai resposta, porque é que está errada. Às vezes sentimos, mas não, o resultado saiu completamente diferente. Ok, então fala com alguém que é mais. Olá, temos participante. eu avisei que o meu gato ia aparecer à frente da gravação, é normal. Tá Mas é bom. isso, é muito importante haver um foco, não é? Também no professor, não quer dizer que se calhar, passado 1 ou 2, 3 anos, não se vai procurar outras fontes, ou mesmo, Claro. mas numa primeira fase de estudo, convém manter-te com o professor para poderes Sim, chegar a um nível que te sintas confortável e que funcione, não é? Para tu digas, sim. olha, realmente isto funciona, senão não sais E não dessa tenham situação. medo. Não tenham medo de errar, porque a astrologia horária, ao contrário da astrologia natal, é um bocado mais sim ou não. E quando é sim ou não, às vezes sentimos uma pressão maior, porque nós estamos a tentar dizer se uma coisa vai acontecer ou não. Não é tanto uma descrição de um arquétipo ou de uma personalidade ou de características, ou... não é nada disso. Portanto, quando erramos, aquilo que tentamos fazer sempre é voltar atrás e olhar para o mapa e identificar onde é que estão os nossos erros. Está lá, está sempre lá no mapa. É só uma questão de Exatamente. voltar para lá e ver. Excelente, Raimundo. Acho que nós já partilhaste algumas ideias maravilhosas. Eu só gostaria de deixar aqui a informação que eu vou deixar na descrição do vídeo aqui no YouTube todas as informações das redes sociais do Raimundo, o seu site, o seu Instagram, que é muito fixe. Por favor, subscrevam o Instagram do Raimundo, porque tem informação muito interessante. E é isso, Raimundo. Não sei se quer deixar uma última consideração para nos despedirmos. Sim, eu só vou mostrar um livro Boa. que é sempre usado nos cursos de astrologia horária, de pessoas que aprenderam com ele e dos seus descendentes em si, né, de certa forma, que é o The Horary Textbook, de John Crowley. Este é um livro que está todo em inglês, infelizmente, portanto, para Mas quem não já a tradução, consegue, já a tradução. já existe tradução para português, ótimo. Um, o John Crowley é um astrólogo com um humor muito específico, ele é inglês, é muito fácil de ler, vem com montes de exemplos, e ele parte a partir do zero mesmo, a partir da base. Portanto, acho que é uma excelente referência. O meu já está quase, a capa está Portanto, quase a sair, o livro já está todo marcado, mas isso é só sinal de que é mesmo um bom livro, não é? mesmo, mesmo, mesmo. Excelente, 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 Raimundo. Então, para os nossos amigos que estão aqui a ver este vídeo, muito obrigado, Raimundo. O exemplo, para os nossos amigos, sigam o Raimundo mais uma vez nas redes sociais. Se gostares deste conteúdo, por favor, subscreve aqui o canal, me dás uma força. Se quiseres ver mais vídeos do Raimundo, deixa aqui nos comentários, dizer, quero mais vídeos do Raimundo, quer que ele explique alguma parte técnica, que falemos de algum assunto. Deixa nos comentários que depois, mais para a frente, tenho a certeza que nós vamos voltar a falar com o Raimundo. Agradecer a vossa presença. Raimundo, até uma próxima. Muito obrigado, Diogo. E fiquem bem, um excelente dia para vocês. Um abraço.